A paz do Senhor Jesus, queridos, amados irmãos, professores, alunos da escola dominical, em especial aos alunos da classe dos jovens, professores também da classe dos jovens, da nossa revista da escola dominical da CPAD, deste terceiro trimestre de 2019. Nós vamos agora pensar um pouco na lição de número 12, lição do dia 22 de setembro de 2019. Essa lição tem como título A Impiedade Decorrente dos Falsos Ensinos. Aí, novamente, dando continuidade a essa lição, não é? Essa revista, tratando da segunda epístola do apóstolo Pedro, enfatizando a questão dos falsos mestres com os seus falsos ensinos, algo que é muito combatido, né, na epístola de Pedro, bem como também na epístola de Judas, que na verdade parece muito a segunda de Pedro, em especial o capítulo 2, e a epístola de Judas tem muita semelhança. Então, nós temos aí agora então essa lição que vai falar sobre essa questão da impiedade decorrente dos falsos ensinos. Então vamos analisar aí a questão da própria pessoa, não é? Dos falsos mestres e as suas vidas deturpadas e também o efeito dos seus ensinos errôneos, equivocados. O texto do dia está em Romanos 1:18, que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1:18. Síntese diz: os ensinos dos falsos mestres conduzem os homens à impiedade e à apostasia. Mas a lei do Senhor nos ensina a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Então a nossa lição tem como texto bíblico básico 2 de Pedro 2, 9 a 19, dividida no primeiro tópico sobre os ímpios e suas depravações, segundo tópico, comportamento decorrente dos falsos ensinos e, por último, o perigo da apostasia. Então esta lição, de acordo com o texto bíblico apresentado aí, e nós queremos trabalhar aqui essa questão, analisando em primeiro lugar a pessoa dos falsos mestres, suas vidas, seu estilo de vida, sua forma de viver, o efeito dos seus ensinos e também o resultado, aquilo que vai acontecer com esses falsos ensinadores. É interessante a gente observar como Pedro faz menção com relação à vida dessas pessoas e também algumas palavras que ele usa para descrever algumas características. Claro que não vai esgotar todas elas, mas vai apresentar algumas características dos falsos ensinadores, dos falsos mestres. Nesse mesmo texto bíblico que nós temos aí, nós vamos observar que Pedro vai se referir a eles como atrevidos ou orgulhosos. Esta característica, não é? E aí vai seguir-se várias outras características extraídas deste texto bíblico, mostrando para nós essas marcas, não é? Essas formas deles serem, que falamos um pouco também, estudamos um pouco na lição passada, mas novamente no texto bíblico básico, Pedro está falando sobre isso, nós não podemos deixar de atentar para isso, de olhar novamente um pouco para as pessoas, para as características deles. Então nós encontramos aí nesse texto que eles são atrevidos,
orgulhosos, obstinados, arrogantes, são blasfemadores, blasfemam de autoridades tanto espirituais quanto autoridades humanas, são imorais, são desviados da verdade, servos da corrupção, são enganadores, desrespeitosos, são insubmissos e são avarentos. Então, esses aspectos se aplicam aos falsos ensinadores. Ora, sendo eles pessoas com essas características, é evidente que o ensino deles e o estilo de vida deles vai reproduzir o que eles são. O próprio Senhor Jesus, ele disse que não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Cada árvore produz o seu fruto. Também nós sabemos que uma fonte, ela dá somente a água que lhe é característica. Tiago fala que uma fonte não pode, de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Então, nós temos aqui diante de nós, então, os ensinos e a vida dos falsos mestres refletem o seu ser. Assim como Adão gerou um filho à sua imagem e sua semelhança, assim também os falsos ensinadores, eles geram ensinos errados, vivem uma vida errada. O oposto disso é a verdade, o verdadeiro ensinador, o verdadeiro servo de Deus, que ensina a verdadeira doutrina. Nós nos lembramos do apóstolo Paulo, quando ele disse a Timóteo, que ele chamava de meu filho Timóteo. E ele disse a Timóteo assim: Timóteo, aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem aprendido de mim, transmita a homens idôneos que possam transpassar ou transmitir, transferir a outros os mesmos ensinos. Então, a doutrina verdadeira, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos, que foi transmitida no decorrer dos séculos e que continua sendo transmitida, ela tem a sua forma de transmissão, ela tem o seu resultado na vida de quem a ensina e de quem a recebe, e, portanto, este ensino é salutar, é bom, é água saudável, é fruto bom. Todavia, infelizmente, existe o outro lado, que é o que nós estamos estudando, e o apóstolo Pedro chamou a atenção. E o Espírito Santo nos quer, evidentemente, chamar a atenção para o tempo que estamos vivendo, diante dos falsos ensinos que graçam a igreja, a comunidade evangélica, a comunidade cristã nos dias atuais. Então, analisando um pouco agora sobre a sua forma de viver, uma vez que eles são aquele tipo de gente, que forma de viver eles terão? Evidentemente,
uma forma de viver alinhada àquilo que eles são, porque cada um só dá o que tem. Eles têm aquilo, eles são aquilo. E eles então vão reproduzir isso em suas maneiras de viver. Então, como é que se constitui a forma de viver desses falsos ensinadores? Baseado sempre em 2 de Pedro 2. Nós vamos encontrar que eles são tipo de pessoas que andam em concupiscência de imundícia. Ou, numa linguagem mais fácil de entender, seguem desejos e instintos distorcidos. É essa uma das marcas da vida deles. Concupiscências, desejos, cobiças, instintos distorcidos. Lembrando do apóstolo João, ele fala sobre a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, coisa do mundo, não do Pai. Então, esses ensinos malignos, cujas vidas estão marcadas e manchadas por esse apego ao mundo e às cobiças do mundo, trazendo prejuízo para si mesmo e para quem os ouvem. Mas também nós vamos encontrar que esse tipo de gente tem a sua vida também marcada pelos prazeres nos deleites cotidianos. É o que o apóstolo Pedro fala. Ou seja, gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. Então, são desavergonhados. Pessoas que perderam o pudor, a vergonha. Veja que nível tão baixo Pedro está apresentando aqui os falsos ensinadores. Ele vai lá no submundo e extrai de lá a figura dessas pessoas. Paulo também não foi ameno com relação à descrição que ele dá a esse tipo de gente. Ele chamou de cães. Cães. Ele falou que são pessoas cujo Deus é o ventre. E por aí vai. Então, nós não podemos ignorar o mal. Não podemos ignorar a questão da existência, já naqueles dias de Pedro, desse tipo de pessoa. E o mundo continuou. E nós, da nossa geração, devemos estar atentos, porque eles ainda estão por aí, querendo fazer mal à lavoura de Deus. Mas Pedro vai falar também, e nós encontramos no estilo de vida deles, que são um tipo de pessoas que se satisfazem em enganar os outros. Tem prazer em enganar. Quando nós falamos sobre enganar, nós devemos nos lembrar do grande enganador, a serpente, que enganou Eva no jardim. O grande enganador, o diabo, o acusador, o pai da mentira. Então, os falsos mestres, eles prestam um serviço ao diabo. Eles são, na verdade, instrumentos do diabo, porque eles distorcem, eles confundem, eles adulteram, deturpam a doutrina de Cristo, a simplicidade do Evangelho,
a verdade da palavra de Deus, transformam em mentira a verdade de Deus. Eles causam dissolução à graça, negam a Cristo, negam a Deus, veem as coisas do prisma puramente material, como avarentos que são, buscam apenas o enganar as pessoas para com isso auferir lucro, ganhar com a manipulação dos outros. Infelizmente, é uma realidade por nós contemplada nos dias atuais. Eles também têm uma forma de vida de desviar-se do caminho da verdade. Eles não têm nada com a verdade. O escritor, servo de Deus, que escreveu o livro O Peregrino, John Bunyan. Ali na descrição do peregrino, quando ele sai da cidade do pecado e se dirige até a cidade celestial com aquele fardo nas costas, que é um livro muito bom e edificante de se ler, ele tem que seguir o caminho. E ele tem que atravessar situações e momentos muito difíceis e quase que intransponíveis. Mas ele não pode deixar o caminho. Ele não pode sair do caminho. Ele tem que seguir avante. E às vezes, na jornada do peregrino, aparece alguém para querer desviá-lo do caminho, para querer tirá-lo do caminho. Porque é justamente isso que os falsos ensinadores fazem. Eles já se desviaram, então eles querem fazer com que outros se desviem também. Tem ali o amante, né, segundo o mundo, né, aquele que ama o mundo. E vão aparecendo personagens, aparecendo ali no Peregrino de John Bunyan, que quer fazer aquele homem desviar-se. Em um momento até ele dá uma saída, mas depois ele recupera o rumo, recupera a jornada. Então, os desviados, falsos mestres, falsos ensinadores, eles por estarem fora, eles querem arrastar outros também. É o estilo de vida deles, é o estilo do desviado, do longe da graça de Deus, do distante do controle do Espírito Santo. Eles não têm. Quem governa as suas vidas são eles mesmos. São eles que determinam as coisas. São eles que regem as suas vidas. Portanto, não são submissos ao Espírito Santo e tampouco obedientes à palavra de Deus. Desviam-se do caminho reto, porque preferem atalhos, porque visam apenas os bens terrenos. Não estão preocupados com os valores eternos, em ajuntar tesouros nos céus. Portanto, gananciosos, avarentos, e uma vida que demonstra apego às coisas terrenas e nenhum compromisso com o caminho reto. Daí, uma vida corrupta. E Pedro fala, são servos da corrupção, ou seja, uma decadência moral. E aí nessa decadência moral entra os adultérios, os roubos, as mentiras, o engano, a destruição de famílias, a falta de temor e de respeito às coisas sagradas, o desprezo pela igreja, a brutalidade, a arrogância, a dissimulação, as palavras doces, mas que trazem como que dardos venenosos, inflamados pelo maligno, que atingem as presas e as fazem dominadas pelos falsos mestres, que conseguem cativar os incautos, conseguem iludir os simples, aqueles que ignoram a verdade de Deus,
são facilmente levados e manipulados. E às vezes nem se importam de terem estas pessoas como seus modelos, mesmo sabendo que eles vivem uma vida imoral, uma vida sem santidade. Não se importam. Claro, o filho imita o pai. O filho, ele copia o pai. Então, se essas pessoas geram filhos dessa forma, eles terão em seus filhos, seus alunos, seus discípulos, defensores, porque estão todos enganados. Então, essa vida que eles vivem, evidentemente, acontece de ser passada para os seus alunos, aqueles que aceitam os seus ensinos. E por causa disso, o evangelho é envergonhado. O evangelho é ridicularizado, rebaixado, porque é um evangelho sem transformação. Um evangelho sem mudança. Uma religião sem santidade. Um evangelho sem Cristo. Um evangelho sem Deus. Um evangelho dos homens. Esse é o perigo dos falsos mestres. E nós devemos tomar cuidado, porque o seu ensino gira em torno do ser humano, gira em torno do homem. Deus ficou descartado. Uma pessoa me disse esses dias que ela não pôde ficar em determinada igreja. E a expressão que ela usou foi essa: sabe, pastor? Ali a questão é o seguinte: Jesus, fica no canto, porque aqui quem manda somos nós. Se nós precisarmos, a gente te chama, mas aqui quem manda somos nós. Então é isso. É uma coisa centrada no homem. É o egocentrismo e, portanto, os prazeres, desejos do homem que dominam. Dominam seus corações, dominam seus ensinos, e esses ensinos trazem os seus efeitos nas suas próprias vidas, na vida de seus ouvintes. Porque é um resultado horroroso. Resultado horroroso. Que traz o engano, traz a imoralidade e traz o desvio da verdade. Uma vez que eles estão desviados da verdade, quem os ouve também desviar-se-á da verdade. Quantas pessoas que são iluminadas, ouvem a palavra de Deus, começam a caminhar na jornada cristã, começam a experimentar as boas coisas de Deus, mas num dado momento dão ouvidos ao maligno, através de um desses falsos ensinadores. Dão atenção aos falsos ensinos e afastam-se da verdade. Continuam achando que estão defendendo a palavra, quando na verdade estão secando, estão se tornando árvores infrutíferas e mortas, como eles. Nuvens sem vento ou sem água, nuvens sopradas pelo vento, nódoas, máculas, manchas no meio do povo de Deus, manchas, seguidores de Balaão, o mesmo espírito de Caim, como diz Judas, homens cujos heróis são os malignos servos de Satanás. Tomemos cuidado, que o Senhor te guarde. Se você está começando a jornada cristã, mantenha-se na palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele deu à sua igreja verdadeiros ensinadores, verdadeiros pregadores. E o Espírito Santo disponibiliza a todos nós a palavra.
vamos nos ater a ela, vamos nos apegar a ela e entender que esse livro produz uma vida de santidade, uma vida de aversão ao pecado, uma vida de glorificação a Deus, de verdadeiro testemunho cristão, que não tem nada a ver com os falsos ensinos, com os enganos que por aí vai. Paulo advertiu, lá na 1 de Timóteo, ou a Timóteo 4:1, e falou daqueles que vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Conhecer a fé, ter acesso a essa fé, conhecer a doutrina. Que privilégio! Esse caminho tem que te levar a honrar a Cristo e chegar no céu. Tome cuidado, porque os inimigos vêm para querer tirar a palavra, arrancar a palavra do coração. Ao se tornar um crente maduro, firme, estruturado, encontrando em Cristo o gozo da salvação, a certeza bendita da salvação, o porto seguro, o navio ancorado. Aí sim, você vai conseguir ter discernimento e ter perseverança na fé. Mas nunca deixe de vigiar, nunca deixe de estar atento. E como Judas fala também, se você puder, arranque alguns, arrebate alguns, tire alguns do fogo, mas tome cuidado. Usando a linguagem de Judas, tome cuidado com a própria roupa manchada pelo pecado. Tome cuidado. A vigilância espiritual é constante, para que a gente não venha perder o brilho, a alegria na nossa fé, a graça de servir a Deus. O cristão que tem Cristo como centro de sua vida, ele jamais vai perder esse foco. Ele jamais vai considerar que algo possa ser melhor do que o que Jesus é e tem na vida dele. E isso tem que ser valorizado cada dia, cada momento de nossa vida. Embora a gente estude e conheça as artimanhas de Satanás, mas nós devemos nos conservar na fé, firmados em Deus e na palavra de Deus e firmado em Cristo. Por quê? Porque lá em 1 de Pedro 2:9 diz que o Senhor, Ele sabe livrar da tentação os piedosos. Ele sabe. Confia no Senhor. Põe a sua fé firme no Senhor, não se abale. Não se deixe levar por ventos de ensinamentos, ventos de doutrina. Não se encante pela beleza de uma doutrina, mas que não se encaixa na palavra de Deus. O Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja. E Pedro vai falar que o destino desse tipo de gente é o castigo eterno. Porque no capítulo 2, verso 9 da própria lição, do texto bíblico da lição, diz que o mesmo Deus que sabe livrar os justos, os piedosos da tentação, Ele reservará os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Esse é o fim. E o mesmo capítulo 2, verso 17, diz que para os tais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Então esse é o fim. É o fim dos falsos ensinadores. E é o fim daqueles que deturpam a graça de Deus. Ridicularizam, ultrajam a palavra do Senhor. O destino é a separação eterna do Deus a quem nunca quiseram honrar, a quem nunca quiseram servir. Ao Deus que eles criaram a sua própria imaginação e usaram desse Deus para se
beneficiarem na terra. E esse Deus nada tem para lhes dar. Mas o Deus verdadeiro punirá os enganadores. E, finalmente, estarão separados de Deus por toda a eternidade. Então, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o céu continue sendo o nosso almejar, que Cristo Jesus continue sendo a nosso maior amor, que o Espírito Santo continue sendo o nosso guia e que a palavra de Deus continue sendo a lâmpada para os nossos caminhos. Assim sendo, estaremos preservados dessa terrível situação de viver uma vida ímpia e de viver uma vida que não reproduz o que Deus espera de cada um de nós. Porque o que Deus espera é uma vida reta e santa e que glorifica a Ele. Luz do mundo, sal da terra, igreja, coluna e firmeza da verdade. Graças a Deus. Deus lhe abençoe e lhe guarde sempre em Cristo Jesus.